Fala, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia, para uma breve reflexão durante esse tempo de quarentena, tá? E hoje eu gostaria de analisar com os irmãos a experiência de uma pessoa. E quem sabe nas próximas reflexões a gente pode também tratar de outras pessoas. Pessoas que, embora fossem vistas como mortas, pessoas que eram rejeitadas pela sociedade de seus dias, mas foram completamente transformadas fisicamente, mentalmente e espiritualmente por ter um encontro com a verdadeira fonte de vida. Essas pessoas eram rejeitadas, excluídas, abandonadas, praticamente invisíveis. Foram colocadas ali à margem pela sociedade, sem qualquer esperança, sem esperança alguma de um futuro melhor. E como consequência deixavam de viver. Essas pessoas apenas existiam. Assim eles eram vistos, assim eles eram tratados pelos demais ali ao seu redor. E o curso normal da vida dessas pessoas, da existência de cada um deles, permaneceria exatamente assim, nesta situação, se não fosse a oportunidade que eles tiveram de ter um momento extraordinário com a fonte real de vida. E daquele momento em diante, a vida de cada um deles mudou. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse dia lindo, maravilhoso. Peço que o Senhor continue cuidando de nós. Peço que o seu Espírito Santo continue nos direcionando, ó Pai. Que a tua palavra possa falar aos nossos corações. E nos ajude, ó Pai, nesses dias que estamos vivendo, dias de lutas, dias de incerteza, ó Pai, que possamos encontrar paz em Ti e descanso. É isso que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. E eu tenho certeza, meu querido, que se nós compreendermos o que aconteceu com cada uma dessas pessoas, hoje, em especial com essa, poderemos passar também por uma transformação. A história que nós vamos ler se encontra em Marcos capítulo 2, do verso 1 ao 12. E também em Mateus e Lucas, nós temos esse texto paralelo nesses três. Eu vou ler aqui o de Mateus, Mateus 9, tá? E depois a gente vai conversando a respeito de tudo isso, ok? Vamos lá. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: levanta-te, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vou ler agora com os irmãos o texto que está lá em Marcos capítulo 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo estas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pega a sua maca e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se, pega a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Que história maravilhosa, que história extraordinária. E o interessante nesse relato não é somente a cura em si, mas a maneira pela qual Jesus realiza esse milagre. E nós vamos recapitular um pouco alguns passos, algumas coisas que acontecem durante esse milagre que Jesus
realiza, né? Nós sabemos que Jesus ele pode realizar milagre na sua vida e muitos de nós precisamos de cura, mas não somente no nosso corpo, mas nós buscamos um milagre em nosso relacionamento, nossas emoções, nossas finanças, enfim, em qualquer área de nossa vida você pode esperar. E eu quero que você preste bastante atenção, porque Deus pode agir da mesma forma quando você se aproxima dele e da mesma forma que Jesus fez quando aquele paralítico se aproximou dele. E a primeira coisa que nós notamos naquele texto que nós lemos, o paralelo de Mateus 9, é que a primeira coisa que Jesus faz para aquele homem é trazer conforto. A primeira coisa que Deus faz é trazer conforto, é acalmar os nossos temores. O momento que Jesus encontrou com aquele homem, queria que vocês prestassem atenção, tá? No texto que nós lemos no começo. Alguns homens, lá em Mateus 9:2, trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho. Eu queria que você imaginasse essa cena. Jesus estava ali ensinando, havia curado diversas pessoas ali na casa da sogra de um dos seus discípulos, e esse relato acontece exatamente ali, na casa da sogra de Pedro. Cristo havia feito milagres pela cidade inteira. As pessoas queriam ver Jesus, queriam ser tocadas por Jesus. As pessoas queriam saber, de certa forma, quem era aquele homem que realizava milagres. E havia um homem naquela cidade, naquela região, que tinha um terrível problema. Um homem paralítico, um homem que não conseguia mover-se por si só. Precisava da ajuda de pessoas. E aquele homem tinha no seu coração um desejo de transformação, viver uma transformação. E quando ele escuta que havia ali naquela cidade um homem que podia transformar fisicamente as pessoas, mais uma vez nasce no seu coração uma esperança. Ele já havia procurado líderes religiosos do seu tempo, com certeza, já havia procurado ajuda com os médicos, com toda e qualquer possibilidade que as pessoas lhe diziam, mas sem encontrar qualquer melhora. E aquele homem, segundo o que nós lemos, tinha 4 amigos. E aqueles 4 amigos, juntamente com eles, tomam a decisão de ir até onde Jesus estava. E eu fico imaginando aquela cena, os 5, os 4 amigos mais o paralítico, sendo carregado naquela maca, 4 carregando, um deitado na maca, e eles se aproximando daquela casa, tantas pessoas em volta, e eles quase sem conseguir chegar perto, todos querendo se aproximar de Jesus Cristo. E é nesse momento, meus queridos, que aquele paralítico busca, buscando sua única oportunidade, talvez a única esperança que ele tinha, ter uma ideia e sugere aos amigos: e se a gente for por cima? E se a gente subir no telhado e vocês me descerem? Claro, meus irmãos, nós não temos um detalhamento no texto de tudo isso, mas eu imagino eles planejando como fariam isso tudo para que acontecesse de maneira adequada. Eles devem ter calculado aonde estaria Jesus ali para descer, sabe, no lugar onde que Jesus estaria. Quero que você imagine essa cena, uma sala. Qual seria a sua reação quando você olhasse para cima e visse um aleijado descendo, um paralítico? Mas você vê que a forma que Jesus reage. Ele não disse: você não percebe que estou ensinando agora? Dá para esperar lá fora? Pega a fila, meu querido. Tem mais gente aqui na frente. Você está achando que você é o quê? Mas a atitude de Jesus é sempre uma atitude cheia de amor, premiada de compaixão. E aqui nós temos 2 aspectos importantes. O texto diz que Jesus viu a fé daqueles 4 amigos, que tiveram a boa vontade de baixar o paralítico até onde ele estava. E nós sabemos que fé é importante. Deus sempre honra os que agem com fé. Lá em Hebreus 11:16 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então nós temos a fé daquele homem, e o próximo aspecto tem a ver com o que Jesus diz: tenha bom ânimo, filho. É como se Jesus dissesse: tenha esperança, não desista, você encontrou alguém que realmente pode te ajudar. Não precisamos temer, não precisamos ter medo quando nos colocamos diante de Deus, porque Deus é amor. E lá em 1 João 4,18 diz que no amor não há medo, porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Deus sabe muito bem como nós nos sentimos. Ele sabe quando nós somos atormentados pelo medo, e isso nos afasta de Deus, nos afasta das pessoas, faz com que a gente perca a esperança. Eu acho interessante quando nós vemos que o primeiro sentimento que o ser humano teve após pecar foi o medo. Diz assim o texto:
Ouvindo um homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Gênesis 3, do verso 8 ao 10 é o texto que eu acabei de ler. Então, meus queridos, olha só. Deus conhece o nosso coração, conhece os nossos sentimentos. Ele sabe aquilo que temos passado e Jesus ele vem para nos confortar. Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. Aquele homem foi colocado diante de Jesus e Jesus sabia qual era o seu problema. Ele foi abaixado ali pelos seus amigos. Cristo sabia exatamente o que ele precisava. Deus sabia o sentimento que aquele homem tinha. 1 de Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Muitas vezes se aproximamos de Deus no sentido culpados pela vergonha. E isso tudo é resultado do medo. Medo de não ser aceito por Deus. Medo de que Ele não irá nos compreender ou que não seremos recebidos novamente pela sociedade. Mas, meus irmãos, diante de Cristo não existe nada disso. Tenha bom ânimo, filho. Mateus 9:2. E é isso que Jesus fala. As primeiras palavras de Jesus para o paralítico foram: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, filho. As primeiras palavras que Jesus disse. Cristo veio para este mundo não para condenar. João 3,17, pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Jesus se preocupou com os sentimentos daquele homem. E a preocupação que Cristo teve em seu coração o levou a dizer: não desanime, tem bom ânimo, se anima. E é isso que Cristo fala para você quando você está ansioso, você está desesperado, preocupado com as coisas. Tem uma situação para acontecer e você está assim inquieto, angustiado. Jesus diz: tem bom ânimo, filho. Como você está? Você procura algumas pessoas aí fora, muitas vezes para ajudar. E as pessoas falam: vamos trabalhar esses sentimentos, terapeutas e tudo mais. Mas Deus também se preocupa com isso, Ele cuida de nós. Ele nos traz conforto. E depois, meus irmãos, de falar isso, após Deus trazer o conforto para aquele homem, Deus aponta e perdoa as faltas daquele homem. Olha que coisa maravilhosa. Deus sempre mostra o seu problema e sempre está disposto a nos perdoar. E em amor, naquele momento, Deus mostra a você e a mim quais são os aspectos de nossa vida que precisam ser mudados. Lá em Marcos 2,5, filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus não apenas trouxe conforto, mas Cristo aponta o erro e demonstra o desejo de oferecer perdão. Jesus sabia exatamente qual era o problema daquele homem. Mas você pode estar pensando: aquele homem não foi a Jesus para buscar cura? Ele não pediu perdão de coisa alguma. Você tem razão, ele era um paralítico, ele não podia se mover, se mexer sem auxílio de outra pessoa. E agora ele está diante de Jesus e a primeira coisa que ele ouve é: anima-se, filho. Mas a segunda é: os teus pecados estão perdoados. Jesus não disse logo de cara: você está curado. Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque Deus, meus queridos, vai sempre na raiz do problema. Jesus estava ali lidando com as causas e não com as consequências. Nós não sabemos precisamente o que aconteceu, mas a vida passada daquele homem talvez o levou àquela condição, não sei. Talvez ele já tenha sido rejeitado por outros líderes. E não vou dizer que tudo o que acontece conosco são resultados diretos das nossas ações. Não quer dizer que tudo que a gente está vivendo, meus irmãos, são consequências do nosso pecado. Mas grande causa da dor que passamos são resultados das nossas ações, daquilo que nós fizemos. A inquietação, a angústia, a incerteza. É como aquela pessoa que fuma e acaba tendo problema, de câncer na laringe. A pessoa que bebe bebida alcoólica e depois acaba tendo um problema devido a isso. E muitas vezes aquilo que nós estamos passando são consequências sim, das nossas ações. Claro que não sempre, não é isso. Nem tudo é consequência do pecado, nem tudo é o inimigo que está fazendo. Mas Jesus olha para aquele homem e, conhecendo o que ele mais precisava, antes mesmo da cura física, ele cura a mente daquele homem, dizendo: tem bom ânimo, filho.
Então, o emocional ele trabalha. Vamos pensar na mente como a questão emocional, os sentimentos agora, nesse momento. Depois ele vem curando o espiritual. Seus pecados estão perdoados. Perdão era o que aquele homem mais precisava. Mais do que ser curado e voltar para casa e ter uma vida normal, caminhando como as outras pessoas. Jesus olha e perdoa. Chama ele de filho. Isso significa que Jesus é amigo dos pecadores. Que Jesus está próximo dessas pessoas. Que ele se importa com todos nós. Independente do seu passado, independente de como está a sua vida. Você é importante para Deus. Jesus diz, filho, filha. Se você vai até ele com súplica de auxílio, você nunca mais será o mesmo. Porque você pode ser perdoado. E você precisa acreditar nisso. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Olha que maravilha. Deus nos perdoa imediatamente. Ele não fica remoendo as nossas transgressões, nós que fazemos isso com os erros dos outros, mas Jesus é diferente. Ele perdoa na hora. É maravilhoso. Filho, seus pecados estão perdoados. E apesar de estar preso naquela maca, talvez durante muitos anos, aquele homem sentiu, primeira vez, liberdade. Mas próximo ali daquela situação, havia alguns líderes religiosos. E talvez muitos deles já tinham até aconselhado aquele homem para desistir. E quando eles ouviram Jesus falando, filho, seus pecados estão perdoados, eles começaram a pensar, isso é blasfêmia. Quem esse homem pensa que é? Só Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus conhecia o coração daqueles homens. E aí nós vemos mais um passo na cura desse homem. Jesus Cristo desafia a fé daquele homem. É isso mesmo, meus queridos. Nossa fé será desafiada. Se você deseja ser curado, em qualquer área da sua vida, Deus pedirá algo de você, que aparentemente é impossível. Foi o que Jesus fez. Eu fico pensando, meus irmãos, quantas vezes aquele homem já deve ter tentado andar. Quantas vezes ele se apoiou em alguns lugares, tentou se levantar e caiu. Quantas vezes ele pediu para as pessoas colocarem ele de pé. Ele parou ali para ver se conseguia dar um passo e não conseguiu. E tentou firmar as pernas e não dava. Mas Jesus fala para aquele homem, olha, levanta-se e anda. Para que vocês saibam que o Filho de Deus tem autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico, levanta-se, pega a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou e foi. Jesus falou para aquele homem algo que ninguém havia falado. Jesus primeiro animou aquele homem, curando a mente dele. Jesus perdoou os pecados, curando a vida espiritual dele. E aí depois Jesus efetua a cura física. Levanta, toma a sua maca e anda. Fazer o quê? Tomar minha cama, andar, levantar, como assim? Jesus estava fazendo algo que ninguém ainda havia pedido. Humanamente impossível. Cristo estava desafiando aquele homem. A fé dele. E aí nós aprendemos que a fé é algo que nós fazemos, meus queridos. Não é algo que nós apenas sentimos, mas nós fazemos. Ele tomou uma atitude chamada fé. E aquilo fez toda a diferença. Fé é fazer. Jesus fez aquilo que ele podia e aquele homem fez o que ele podia, que era ter fé. Se você quer saber o que é necessário para a transformação, para que o milagre aconteça na sua vida, busque a palavra de Deus. Busque na Bíblia esse caminho de restauração, o caminho do milagre. Jesus fala diversas vezes, a sua fé o curou. Para que o milagre seja realizado, a sua fé sempre será desafiada. Então, meus queridos, nós vemos a história desse paralítico e com certeza, se Deus pedir alguma coisa para você, Ele vai dar forças para que você consiga. Mas o primeiro passo é seu, é ter fé. Então Deus cura a nossa mente, através do ânimo, do conforto, dando esperança. Ele cura o nosso espírito, perdoando os nossos pecados. Ele nos cura até mesmo fisicamente. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus ele pode agir também na sua vida. Espero que Deus tenha falado grandemente no seu coração. E vamos, nas próximas reflexões, falar de mais algumas histórias. Algumas histórias diferentes, de pessoas diferentes, mas que tiveram o mesmo destino. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção.